Fala aí, galera! Ó, porra, agora a gente vai falar de escrituração. Se tem um trem que cai, é esse trem aqui, rapaz do céu. Até, até a ansiosidade aumenta. O que você tem que lembrar? E essa planilha aqui, essa tabela, ela vai salvar a sua vida. Tem 3 coisas na escrituração que tem que estar na ponta da língua. Coisas que você tem que seguir, que você deve fazer. Coisas que você tem que evitar. Evitar não é proibido, né? E coisas que são vedadas. Aí sim é proibido. Lá, as questões, elas adoram confundir você. Aqui você não vai mais confundir. Então, olha só. Práticas a seguir. Vamos começar com aquilo que você deve fazer, né? Então, utilizar papel branco ou reciclado. Mas pode ter uma exceção quanto a essa regra. Mas a regra é essa. Então, você tem que escrever em português, em vernáculo, que é a língua oficial. E aí, tanto faz no que você acredita, é língua oficial, certo? Não é aquilo que eu acho, é aquilo que está no VOLPE. Boa? Legal? Aí, preferencialmente, veja, olha só isso aqui, ó, preferencialmente. Então, não é obrigatório, mas preferencialmente de forma eletrônica. E aí você vai usar tinta preta ou azul, não pode usar de outra cor, indelével, que não pode ser apagada. Legal? Expressar os números em algarismos e por extenso, sempre, 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 tá? Sempre mesmo. Ah, não, sempre. Utiliza lá um aplicativo que te escreve se você tem preguiça, tá? Inutilizar os espaços em branco, tipo aqui, né? Tem espaço em branco, então você vai lá e inutiliza, tá? Tanto em livros quanto em autos de processo. E coletar assinaturas identificadas com nome, matrícula e tal, após a lavratura do ato, logo após. Não pode ser depois, tem que ser, né, imediatamente após. Aí você tem regras a evitar. Evitar não é proibido, tá? Você tem que saber fazer isso. Isso é muito claro até para sua vida, cara, funcional. Uma vez veio um pedido de providências, para abrir um pedido de providências contra mim, porque eu não segui a recomendação que foi passada no e-mail. Aí eu respondi, recomendação do vocabulário, é recomendável, não é obrigatório. Se fosse obrigatório, deveria ser um provimento da corregedoria. Ponto final. E devolvi. Até hoje eu espero. Por quê? Porque é uma coisa que não é obrigatório, certo? Então, entrelinhas. Então, por exemplo, vim aqui escrever no meio, né? Erros de digitação, omissões, emendas, rasuras, borrões. Tudo é coisa que você tem que evitar. Naturalmente que isso faz sentido no processo físico. Evitar também anotações sem efeito, certo? Evitar anotações a lápis em livro e autos de processo também aqui deve evitar, legal? Aí, vedado, aí sim o que é proibido. Então você, por exemplo, utilizar mecanismos, seja uma borracha, corretivo, meio químico para corrigir, para alterar documento, não pode. Né? Também é proibida a assinatura de atos ou termos em branco. É proibida a utilização de abreviaturas, salvo aquelas lá, né? Aqueles consagrados no VOLPE, tipo etc., né? O ETC. Ou siglas de órgãos, tipo INSS, né? Que é o Instituto Nacional da Seguridade Social. Mas você pode citar INSS. O próprio TJ São Paulo, TJSP, você pode citar lá. Tá? E é vedado o uso de chancela ou reprodução mecânica da assinatura do juiz. É permitido do escrivão? Do escrivão é permitido, do juiz que não é. Então, essa tabela, se cair questão perguntando sobre isso, você vai resolver isso aqui, né? Artigo, acho que 83, 84, 85, alguma coisa por aí. É um dos mais relevantes de todo o seu curso. Aí, naturalmente, tem algumas regras. Então, você vai fazer a escrituração. Essa escrituração tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ter síntese. Eu lembro sempre do meu avô materno quando eu falo sobre isso. Ele ia contar uma história para ti,
Ah, porque era um domingo à tarde, era às 3 da tarde, eu estava lá assistindo o Faustão. E aí alguém me chamou no portão, aí eu vesti uma camisa branca e aí saí, né? Saí aqui, né? E aí, não, não, não. Eu vesti uma camisa amarela. Aí saí, procurei um calçado e eu lembro que não achei meus. Aí eu peguei um chinelo de cada cor, um era amarelo, outro era verde. Aí eu desci pela escada, aí eu já de longe cumprimentei ele. Entendeu? É o tipo de coisa que não é objetivo. Então, assim, ó, era domingo à tarde, né? O indivíduo foi lá, tal horário. Fim. Pronto, não tem que contar detalhes absurdos, né? Legal? Então, isso que é ser objetivo, isso que é ter clareza, né? Mas isso não pode prejudicar a individualização das pessoas ou dos fatos. Algumas vezes, e eu sempre falo, né, quando você é oficial de justiça, a pessoa se nega a assinar, você tem que colocar as características físicas dela. Aí você vai colocar moreno, alto, sensual, aparentando 30 anos, né? Enfim, é isso aí, isso, né? Não, é assim, né? Moreno, aparentando 30 anos, cabelo escuro, olhos castanhos, né? Mais ou menos ali, né? 1,70 m de altura, sei lá. É o tipo de coisa para individualizar as pessoas. E os fatos, né? Hora, horário, local, né? A gente sempre tem o horário e o local, né? E com quem você estava, ok? Quanto a cartas precatórias, naturalmente que exigem algumas coisinhas um pouco diferentes, mas você tem ali, né? Colocar a comarca, as varas, né? Qual que é a vara, o endereço do fórum do remetente, o CEP, o telefone, o e-mail institucional que se tem, certo? Tudo isso aí é importante. E todas as regras que nós temos aqui do físico, elas se aplicam ao sistema informatizado também. Ok? Conferência da assinatura do juiz. Alguns atos, pela sua importância ou complexidade, precisa de uma dupla conferência ou uma conferência da assinatura do juiz. Então você vai encontrar lá alvará de soltura. Alvará de soltura, né, você tem que lembrar, quando tem a ordem de prisão, o cara, certo? Ele vai para onde? Ele vai, né, ser preso, ou seja, vai para trás das grades. Opa! Certo? É isso aí. Quando você tem o alvará de soltura, você vai pegar por ele em liberdade. Aí já fica felizão de novo, certo? Ou seja, é uma coisa bastante relevante. Mandado ou contramandado de prisão. O mandado de prisão é o que eu acabei de falar, vai preso. E o contramandado é quando a pessoa tem um mandado de prisão em aberto e ela consegue, tipo, um salvo-conduto, um contramandado de prisão. É tipo um habeas corpus, né? Mas a gente chama de contramandado. Requisição de preso, às vezes tem que levar o preso para o fórum, para que ele tenha ali a sua audiência e tal. É quando a lei exige ou quando se tiver dúvidas, tá? Quando você tem dúvidas sobre a assinatura, a gente sempre vai fazer. Isso é conferência, tá? Conferência. Mas nós temos alguns casos que a assinatura do juiz é obrigatória, não pode o escrivão. Então, quando estiver em lei, quando as normas da corregedoria exigir, pensão de alimentos ou quando for dirigido a alguma autoridade. Por exemplo, a outro juiz, a um desembargador, ao prefeito, a um vereador, a um deputado, ao delegado. Aqui, né, é o juiz que tem que assinar. Um respeito à hierarquia, certo? Também já caiu em prova isso aí. Carta postal. O que é carta postal? Para quem não sabe, é correspondência, né? Vai pelo correio. É dispensada a assinatura quando tem o cargo e o nome. Então, dispensa, não precisa assinar. Ou não tem a determinação em contrário. Ou, naturalmente, não exige a assinatura do juiz. Ok? Tudo isso você tem que certificar também nos autos, certo? Tudo é certificado nos autos. Tudo que vai acontecer vai certificado nos autos, como eu já falei outrora. Tudo que acontece você tem que colocar no processo. Naturalmente, né? Se você vai expedir um documento e que ele já passa a fazer parte dos autos, tipo mandado. O mandado você não precisa certificar que expediu o mandado. Você vai colocar o próprio mandado lá nos autos, tá?
e a data do documento tem que ser da efetiva emissão. Então, tem que tomar cuidado, às vezes você vai preparar um documento, ali, por exemplo, uma carta precatória, porque é a gente que faz, né? Aí você manda para o gabinete, e o juiz não assina. Sei lá, você mandou dia 10, aí o juiz só vai assinar dia 12. Você tem que mudar a data, tá? Não pode deixar a data antiga, ok? Relevante isso também, para não confundir. Tá joia? Então, essas são regras de escrituração, entendeu o nome? Escrituração, a forma que você vai escrever. Na sequência, nós vamos falar de coisas que você precisa fazer na autuação. A autuação é preparar o processo para a tramitação interna, é formalizá-lo, é pegar um monte de papel, colocar capa, colocar identificação, numerar, rubricar, conferir. Então, é tornar um procedimento, um processo oficial, né? De um monte de papel, ele passa a ser autos de processo. Naturalmente, a maioria das coisas que a gente vai falar aqui faz mais sentido no processo físico, mas se aplica naquilo que for cabível no processo eletrônico. Então, nós temos aqui, ó, a autuação é o registro formal dos autos, tá? É bom lembrar isso aí. Temos prazo para fazer isso. O prazo para autuação é 24 horas, tá? 24 horas. 24 horas dá, naturalmente, na distribuição de quando a gente recebeu o processo. Isso, né? Eu vou colocar uma etiqueta. Essa etiqueta ela é gerada pelo sistema com base dos dados que vieram de onde? Do distribuidor. Lembra que quando a gente tem uma petição inicial ou uma denúncia e tal, vai para o distribuidor, ele que vai fazer o cadastro, o registro e a qualificação inicial, certo? Então, ali tem uma etiqueta, a gente já gera essa etiqueta, tá? Eu não preciso fazer uma certidão de autuação, tá? Não é necessário fazer uma certidão de autuação e eu devo colocar tarjas coloridas em situações especiais. Essas tarjas, preste atenção, elas são afixadas na horizontal. Já caiu em prova dizendo que é na vertical, tá errado. O que é isso? Nas aulas aí tem, eu não trouxe aqui porque é desnecessário, ou, né, nessa altura do campeonato. Mas ali você tem o seguinte, por exemplo, mandado de prisão, o réu preso, tem uma etiqueta, por exemplo, verde. Tá? Aí se for duas etiquetas verdes é outra situação. Para sua sorte, isso está fora do edital. Não precisa se preocupar com as cores, tá? Basta saber que para situações excepcionais, eu coloco tarjas coloridas afixadas na horizontal, na dobra, né? Ali dos autos. Ok? Também temos volume dos autos. Eu perguntei outrora para você se livro tem limite. Livro não tem limite de folhas. Agora, autos, sim. O que é autos? Processo é uma relação tríplice. Quem está lá é o juiz. Servidor atua com autos de processo. São os documentos, né, os papéis do processo. Então, veja, a gente tem um limite de folha como regra. Tá? Como regra, é de 200 folhas. Tá? De 200 folhas. É importante saber disso. Tá? 200 folhas. Salvo ordem judicial, ao contrário, ou, né, para manter peças processuais anexas, ou seja, juntas. Exemplo. E aqui a galera confunde bastante nesse ponto. Tá? Deixa eu pegar uma folha nova aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui um processo, um autos. Eu estou com 193 folhas. Tá? Aqui. Aí eu tenho que colocar mais, sei lá, mais 11 folhas de uma peça. O que eu vou fazer? O que é melhor? Eu pegar esse volume e encerrar, por exemplo, o volume 1, tá? E aí abrir um volume novo, colocar isso aqui num volume 2. Ou a melhor situação é eu pegar aqui,
pegar parte dessas folhas, colocar aqui, ó, 199, mais termo de encerramento, porque conta a numeração de páginas, e fazer isso, encerrar um volume, e aí o restante que sobrar aqui, eu coloquei 5 folhas desse novo, né, desse mesmo documento, colocar no volume 2. Faz sentido para você? Não faz sentido, tá? Então, as normas permitem que a gente faça o seguinte, presta atenção, tá? Pode, na situação 1, encerrar com mais, e na situação 2, encerrar com menos. Eu posso tomar as duas decisões. Eu posso dividir os volumes, tá? Fazer 2 volumes, 1 e 2, ou posso juntar tudo e colocaria 194 mais o termo de encerramento. Opa, 204, né? Vou colocar aqui 204 mais o termo de encerramento. As duas formas estão corretas, tá? Quando que eu posso fazer isso aqui? Eu posso fazer quando eu tenho uma ordem judicial, ou seja, o juiz determina, tá? Mas presta atenção. Ou manter as peças anexas. Nesse caso aqui, eu nem preciso de autorização do juiz, eu já posso fazer. E como é que eu vou saber se eu vou juntar ou vou fazer separado? A prática. É ali o que o escrivão, ele que assume. O que eu faço com isso aqui? Pergunta para ele, se tem dúvida. Tá? Mas a regra é essa aqui, ela é discricionária, né? E aí lembra que eu te falei? Nós vamos ter aqui o termo de encerramento. Mas aqui quando eu abro um volume novo, então eu tenho lá o volume 1. Eu vou ter um termo de abertura, que vai ser, por exemplo, a folha número 1. Aí eu vou colocar aqui, né, documentos, então vão ser 198 folhas, e aí eu faço o termo de encerramento. Esse é o regular, né? Porque o termo de abertura e o termo de encerramento é ali numerado. O que é isso? Né? Nesta data, né, abri aqui, autuei o volume número 1 dos autos XYZ. Bom, nesta data, encerro o volume 1 dos autos número XYZ. É isso o termo de abertura e encerramento. É só isso, tá? Lembre-se, esses termos, eles são numerados. Eu tenho que numerá-los sempre. Falando em numeração é numeração ordinal, certo? Se eu errei a numeração, eu posso renumerar? Não. É vedada a renumeração. Eu certifico que a numeração está errada, tá? Se estiver repetido, eu mudo a numeração? Não. Eu coloco letras, tá? Por exemplo, 1A, 2A, 3A. Se é a página 172, 172A, 172B. Ok? Nunca renumero, nunca troco folhas também aqui. Joia? Outra coisa, atos preparatórios, a gente aproveita a numeração. Então, por exemplo, denúncia que vem do Ministério Público. Cara, aqui é importante, né? Sim, mas o inquérito policial. Cara, o inquérito policial é importantíssimo para os autos. Isso não veio aqui do processo, porque a denúncia do MP é a peça inaugural. Então tá tranquilo, ela vai para o processo. Só que os feitos que antecederam, tá? Os atos preparatórios, o inquérito policial, a gente une também. E a gente identifica isso, né? Ali, ó, com a letra I. Então eu coloco 2I, 1I, 2I, 3I, 4I, né? 5I e por aí vai. É essa a regra para atos preparatórios. Esse slide, essa tela, é aqui sem dúvida uma das mais relevantes de todo o curso também. Porque já caiu, costuma cair, tem probabilidade de cair. Aí, enfim, né? Recepção juntada. O que é isso? Ó, eu vou receber e vou juntar. Ok? Sim. Aí, beleza. Eu posso receber
Veio do distribuidor. O processo está no meu ofício. Eu posso receber documentos aqui? Petições? Depende. Depende. Tá? A regra é que a gente não recebe documentação no balcão. Não recebe diretamente no ofício. A gente recebe aqueles oriundos do setor de protocolo. Tá? Mas existe duas coisas que tu pode receber. Tá? A gente vai fazer ali o termo, né? Também, mas preste atenção. Você pode receber diretamente procuração ou subestabelecimento de poderes, tá? Isso é possível que tem que ser feito. Quando você juntar, você faz o termo de juntada, que é um termo dizendo, nesta data recebi a folha número 200, sei lá, 192 e a juntei nos autos. Enfim, e aí você tem que mencionar a circunstância, tá? Ou a decisão do juiz que autorizou a juntada. Beleza? Esse termo de juntada é para cada documento, certo? Como regra. Mas se você receber vários documentos ali, né, na mesma oportunidade, ou seja, junto, aí você faz só um termo de juntada. Aí recebi as folhas número 192, 193 e 194 nesta data. Fim. Tá? Então você não precisa fazer um termo para cada documento. E é bom lembrar que esse termo de juntada é feito em folha apartada, folha separada. Ou seja, você não faz no verso, no contraverso, na margem, você não faz uma cota interlinear, né? Você não faz uma cota aqui, né, na margem, não faz nada. Porque tem que ser uma folha apartada. Eu posso receber petições por fax ou por e-mail? Pode, né? Segue aí as mesmas regras da Lei 9.800, que é uma lei que autorizou o processo eletrônico no Brasil, e imediatamente tem que lançar um número de protocolo no documento. Naturalmente, você vai receber aquilo que é possível receber. Tá? O setor de protocolo, naturalmente, vai receber tudo. Objetos de inviável entranhamento, a gente já falou disso também. O escrivão, que é o chefe, ele tem muitas atribuições, tá? Então é ele que confere, ele arrola, que é descrever, e ele quantifica, certo? É feita uma certidão, tá? Essa certidão é feita preferencialmente, ou se possível, na presença do interessado, então a pessoa tem que estar presente, e a gente tem que guardar até o fim da demanda, ou seja, até depois do trânsito em julgado, né? Até o prazo, possivelmente, da ação rescisória é feito isso aqui, ou da revisão criminal, quando é processo criminal, que é 2 anos após o trânsito. Tá joia? Então, recepção e juntada. Eu faço como isso? Então, basicamente, é uma certificação, tá? Essa certificação de atos e termos, atos do que foram praticados, ou termos, assim, que foi firmado, documentos, anota no sistema informatizado oficial, dispensa, né, quando a parte faz parte do processo, esse ponto. É vedado, como a gente falou na mesma folha. Tem que fazer a inutilização dos espaços em branco. É vedado a cota interlinear ou marginal. A cota interlinear é a mesma coisa, né, que a gente tem ali, por exemplo, das entrelinhas. Interlinear é entre linhas, né? É a mesma coisa, só muda aqui a mesma coisa. E margem, tá? É na margem, como a gente falou. Você vai pegar um documento, ele vai ser assim, ó. Tá? Vai ter a folha 4, né? E aqui, respeitando as margens, ele vai ter as palavras, né? A petição. Respeitadas as margens, né? Aqui passou demais. Tá? Então você tem isso aqui. Isso aqui tá uma bagunça também. É assim que você faz, não é? E aí o que acontece? Quando a gente faz né? Interlinear é aqui, ó, no meio das linhas, tá? Quando eu falo de cota marginal, é na margem aqui, tá? No cabeçalho, ou como eu disse, né, no padrão de formatação aqui.
É vedado sublinhar lápis ou caneta, tá? E é vedado expressões injuriosas nos autos. Se eu encontrar, eu apago, eu comunico ao juiz. A gente não tem voz, a gente não tem poder sobre os autos. Quem tem é o juiz, tá? Boa? Fechado? A gente fecha esse bloco aqui também sobre escrituração e autuação. Bloco extremamente importante para sua prova. Então volte aqui e veja quantas vezes for necessário.